pessoal, tudo bem? Professor Fábio Cândido mais uma vez na área. Vamos falar do assunto física das radiações na aula 2, radioatividade. Lembrando que a nossa aula é para o curso técnico de radiologia. Não vamos aplicar aqui os cálculos matemáticos e físicos referente à matéria mais aprofundada, que seria a nível de tecnólogo, nível superior. Tá? Nós vamos tratar aqui apenas dos conceitos. E vamos falar um pouquinho sobre radiação nuclear. A radiação nuclear ela faz parte das nossas vidas. Por exemplo, luz solar, a radiação ultravioleta. Existe também radiação da areia da praia, de louças domésticas, nos alimentos, na televisão quando ela está ligada. E se a gente for mensurar, e tem possibilidade de mensurar isso, por um ano, o ser humano absorve boa quantidade de radiação. Vamos falar novamente ali sobre a luz solar. É óbvio que a radiação ultravioleta nós conseguimos conviver com ela, mas ao decorrer dos anos a gente percebe, o mundo vem destruindo a camada de ozônio e a gente percebe que o calor vem aumentando constantemente, o aumento desse nível de calor. E aí a gente percebe isso com os polos derretendo, aumentando a quantidade, o mar subindo um pouco mais. Então isso é a destruição da camada de ozônio. Consequentemente, ultravioleta mais forte. E hoje recomenda-se que você fique muito pouco no sol. O ser humano precisa do sol, para poder produzir algumas vitaminas. Mas é recomendado que você não faça uso do sol em certos horários. Fique no sol, se exponha ao sol em certos horários. Então a radiação ultravioleta, ela é natural, nós precisamos dela, porém não podemos ficar enquanto o sol durar. A partir do momento que o sol aparece até o momento que o sol desaparece. A gente usa protetor solar e ainda assim ela é uma radiação natural e faz bem. Porém, o excesso dessa radiação vai nos causar um mal. Então nós conseguimos conviver. Radiação na areia da praia, ela tem uma radiação que é emitida e é natural. Louça doméstica, alimentos, televisão quando está ligada, enfim. Então, é só para a gente ter o conceito e a noção, de que todos os ambientes emitem uma certa radiação. Tá? Então, um exemplo aí dessa radiação da areia da praia é a Praia da Areia Preta, que ela fica no centro de Guarapari, no Espírito Santo. Quem teve a oportunidade de ter passado lá, hoje já está matando a curiosidade, o porquê essa areia preta. São areias monazídicas, elas possuem tório e urânio, por isso dessa coloração, e emitem uma certa radiação natural. Radioatividade, ela foi descoberta em 1898 pelo casal Curie, Pierre Curie e Madame Marie Curie. A radioatividade é um fenômeno natural que pode ser apresentado por vários átomos. Desintegração espontânea do núcleo do átomo de certos elementos resultando na emissão de radiação eletromagnética ou na emissão de partículas, e a gente vai falar de partículas e radiação eletromagnética mais na frente. Quando falamos sobre radioatividade, é comum assemelharmos com mutações ou algo ruim, mas usamos radioatividade o tempo todo, como no micro-ondas, no tratamento de doenças como câncer e para produzir energia dentro. São as famosas usinas nucleares responsáveis por transformar radiação em energia. Apesar do que pode aparecer, essa energia é considerada limpa, já que não emite gases e nem poluentes na atmosfera. Inclusive, existem 3 usinas nucleares ativas no Brasil, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nós temos Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Então vamos falar um pouquinho do nosso símbolo lá da radiologia, conhecido como trifólio, o símbolo radioativo. Símbolo radioativo é chamado de trifólio, o mesmo nome das ervas com folhas em forma de trevo. Atualmente, em todo lugar do mundo, qualquer substância que emitir radiação deve ter esse símbolo por perto. Existem normas específicas para o uso desse símbolo em áreas que a presença humana é controlada. Por exemplo, prédios de reatores nucleares e salas de exames de raio-x. Então, emissão
de um processo radioativo. Existem duas partículas, alfa e a partícula beta, e uma radiação gama. E as pessoas tendem a confundir a radiação gama como partícula, e não faz parte das partículas. A radiação gama não é uma partícula. Vamos falar sobre a partícula alfa. A partícula alfa também é conhecida como o núcleo de hélio. Ela possui massa 4 e carga mais 2. Então vocês lembram, né? A massa é aquele azinho lá em cima no elemento, certo? Ela é pesada e lenta, com baixo poder de penetração. Quando ela é emitida em algum material radioativo, ela para, por exemplo, na nossa roupa. Ela não consegue chegar no nosso corpo. Partícula beta. Para se ter uma ideia, a radiação do tipo beta é parada numa parede feita de concreto larga, ou seja, uma parede que tem uma certa espessura de concreto. Porém, ela consegue atravessar a pele do ser humano. A radiação com partículas beta também é conhecida como elétron. Ela tem massa igual a 0 e carga menos 1. É uma partícula bem mais rápida quando comparada com a partícula alfa. Seu poder de penetração é um pouco maior do que a partícula alfa. Radiação gama. A radiação gama é eletromagnética. Sua massa equivale a 0 e sua carga também é 0. É bastante rápida e com poder de penetração. Ela consegue atravessar a pele e os tecidos, chegando até os nossos órgãos. E o que são elementos radioativos? São aqueles que possuem átomos capazes de emitir radiação. Por exemplo, nós temos polônio, urânio, césio, criptônio, actínio, plutônio, carbono 14, estrôncio, rádio, iodo, astato e o radônio. Então, assim, a grosso modo, a gente pode exemplificar ou colocar para vocês o seguinte: radiação ela é a emissão de energia de um átomo que está com mais energia do que ele aguenta. Tá? Então, ele, com essa energia que está excessiva nesse átomo, ele dispensa essa energia. Essa energia é conhecida como radioatividade. Decaimento radioativo. Um núcleo de átomo excitado que possui mais energia que é necessária ou possui mais nêutrons que o indispensável irá expulsar esta energia. Esta emissão caracteriza a radioatividade de um átomo, como eu havia falado, né, ainda há pouco. Quando esse núcleo ele possui mais energia do que é a energia normal deste tipo de átomo, ele vai expulsar, ele vai dispensar essa energia. E essa emissão de energia é a radioatividade. E cada vez que ele expulsa, né, que ele mantém essa energia, ele tem um tempo em que ele vai caindo essa energia pela metade. Podemos definir meia-vida como o tempo que você precisa esperar para metade da massa decair. Ela também é chamada de constante de desintegração. Então, no meio da física radioativa, a gente fala muito em desintegração. Meia-vida é o tempo necessário para que a atividade radioativa de uma fonte seja reduzida da metade da atividade inicial. Ou seja, só para exemplificar, se ela possui 100 e o tempo de meia-vida dela é de 15 anos, então daqui a 15 anos ela vai possuir 50. Depois, mais 15 anos, ela vai ter 25, porque ela já vai ter desintegrado a metade. Então ela vai desintegrando sempre 50%, em cima da quantidade de anos, ou de minutos, ou de segundos que leva para o seu decaimento. Alguns elementos possuem meia-vida muito rápidas, outros, por sua vez, levam anos. E aí a gente tem uma tabelinha aqui, tá? Pode ver o carbono 15, ele leva 2,4 segundos para cair a metade de sua massa. O xenônio 135 são 9 horas, e aí na tabelinha vocês conseguem ver a quantidade de tempo vai aumentando. É lógico que nós não temos todos os elementos aqui radioativos, mas se a gente colocar
vocês vão ter uma noção, e quem tiver curiosidade pode pesquisar lá no Google, meia-vida do radioisótopo, e aí vocês vão ver uma tabela com vários radioisótopos e as suas meia-vidas lá já determinadas, já escritas, para a gente ter uma noção. Vamos falar agora um pouquinho sobre grandezas e unidades utilizadas na radiologia. Existem duas grandezas utilizadas na proteção radiológica. Atividade, que mensura a quantidade de radiação emitida por uma fonte, ou seja, a atividade que aquela fonte tem, ela está ativa, quanto ela tem de atividade, e a dose, que mensura a quantidade de energia depositada ou absorvida em um determinado meio. Atividade é utilizada para representar a quantidade de um radioisótopo e é medida em termos de desintegrações, como nós falamos anteriormente, né? Desintegrações por unidade de tempo. Então, atividade, ela tem uma unidade antiga. Antigamente se usava o Curie, tá? O casal que descobriu a radioatividade. Então, em homenagem a eles, durante muito tempo se usou o Curie, tá? E o Curie, ele é a atividade de 1 grama de rádio 226, de 226 massa do rádio. Tá? 1 becquerel é a unidade atual que se utiliza hoje, é o becquerel. Ah, professor, mas pode cair alguma pergunta? Eu não vou fazer essa cobrança dos meus alunos aqui, ok? Porque nós estamos apenas conceituando. Ah, mas pode cair um cálculo em Curie e ele me exigiu usar o becquerel? Sim, aí você vai ter que fazer a conversão do Curie para becquerel ou do becquerel para Curie. Então, 1 Curie equivale a 3,7 vezes 10 a 10 becqueréis, a 10 desintegrações, né? Becqueréis. Que convertendo isso, já para facilitar para vocês, ele diz exatamente o seguinte: 1 Curie é igual a 7,4 becquerel. Ok? Dose é a quantidade de radiação, ou seja, quantidade de energia que um material qualquer vai estar recebendo por unidade de massa. Então é a dose que aquela pessoa recebeu para facilitar a nossa área. Exposição, ela é caracterizada pela letra X. A exposição à radiação é determinada pela razão entre o número de cargas elétricas de mesmo sinal produzidos no ar, pela unidade de massa de ar igual a 1 kg. Assim, a unidade de medida de exposição será o coulomb quilograma por quilograma. A exposição radiológica está associada aos efeitos das radiações sobre os seres vivos, ou seja, a gente não vai calcular, a gente não vai falar, né, só sobre dose, exposição. A gente vai ter que falar sobre os efeitos que elas vão causar ou que ela pode causar no tecido, né, no corpo, no ser humano. Dose absorvida. Dose absorvida é definida como quantidade de energia absorvida por uma unidade de massa. Então a dose absorvida, a unidade atual, ela é medida em Gray, que é o G e o Y, né, maiúsculo, G maiúsculo, Y minúsculo. E o Gray equivale a 1 joule quilograma, que a gente falou no slide anterior, né? Então, 1 Gray equivale a 1 joule quilograma força depositada na matéria ou tecido. Então, a dose absorvida, a gente está falando da parte física, tá? Então, é a quantidade absorvida pela matéria, pela parte física. Aí, a unidade antiga, tá, da dose absorvida era 1 rad, que era igual a 0,01 Gray. Ou, trocando em miúdos, 1 Gray equivale a 100 rad. Ah, preciso conhecer os dois, professor? Sim, a gente precisa conhecer. A teoria, a gente precisa saber a que equivale isso. Tá? É óbvio, quem estiver pensando em ir lá para o nível superior, nós vamos estar entrando nos cálculos da física para poder chegar num determinado valor, quanto foi a dose absorvida, qual a possibilidade de danos. Dose equivalente, ela é caracterizada pelo H maiúsculo. Tá? Dose equivalente é uma grandeza física que descreve o efeito relativo
dos distintos tipos de radiações ionizantes sobre os tecidos vivos, para poder avaliar possíveis danos biológicos. Possíveis danos. A unidade atual é o sievert, né, que é representada pela letra S maiúscula e o V minúsculo. Dose de radiação ionizante no sistema internacional. Esse S maiúsculo aqui é só para dizer para vocês que é o sistema internacional, tá? Ou seja, é o que é utilizado no mundo todo. Mede os efeitos de baixas doses de radiação ionizante no organismo. Então, a gente usa isso aqui para mensurar, por exemplo, no dosímetro lá, quanto de radiação o profissional, o IOE, né, o indivíduo ocupacionalmente exposto, quanto de radiação ele recebeu num determinado período. Então, um sievert equivale a 100 Rem. O Rem é a unidade antiga, então um sievert equivale a 100 Rem. E um sievert é igual a 1 Joule/quilograma. Dose efetiva. O objetivo de se limitar os efeitos estocásticos, criou-se a dose efetiva. É a soma ponderada. O objetivo de se limitar os efeitos estocásticos, criou-se a dose efetiva. É a soma ponderada das doses equivalentes em todos os tecidos ou órgãos do corpo, aonde WT é o fator de peso para o tecido, que é T. E o HT é a dose equivalente a ele atribuída. Então, pessoal, todas essas... a gente só está, como eu falei anteriormente, nós estamos apenas conceituando, porque o nosso curso é o técnico em radiologia, então nós não vamos trabalhar com cálculos, tá ok? Então é apenas um conceito para a gente começar a ter noção, porque quando a gente falar de portaria, né, em física nós vamos ainda falar em dose, efeito estocástico, efeito determinístico, então a gente precisa ter noção de todas essas questões que são trabalhadas na área de física das radiações, né? Novamente dizendo, ressalvando os cálculos, né, que é uma matéria mais aprofundada, ela é mais voltada para o nível superior, né? O pessoal que vai fazer aí a prova para SENEM, para ser supervisor de radioproteção e etc. E quem está fazendo o curso de radiologia industrial também trabalha muito com esses cálculos. Então, de qualquer maneira, pessoal, quero deixar para vocês aí meu grande abraço e até o nossa próxima videoaula. Beijo no coração, fiquem com Deus.